Vambora. Bora. Quinta-feira, 22 de janeiro. Bora pra edição de hoje do Switch TV Show. Falar sobre a rodada de ontem, né? Uma rodada pouco sexy, né? Uma rodada que não despertou muito o interesse da galera, mas teve algumas coisas interessantes. A gente teve o Knicks aplicando um dos maiores amassos dessa temporada. Coitado do Brooklyn Nets ontem. Foi feito de merda, né, ontem. É brincadeira. A gente teve o Thunder vencendo o Bucks com uma grande atuação do Shea. E o Giannis ficou puto, hein? Teve Cavs vencendo, teve Hawks vencendo, enfim. Uma passada pela rodada de ontem. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui no episódio de hoje é essa historiazinha aí da Jenny Buzz e do LeBron, né, cara? E a ESPN soltou uma matéria aí falando sobre uma certa tensão entre a Jenny Buzz, que é a dona do Lakers, né, e o papai LeBron. Jenny Buzz, que é a dona por enquanto, né, porque o Mark Walter comprou o Lakers, mas por enquanto a Jenny Buzz é quem ainda toma conta ali, né? Ela toma conta ali da parada. E parece que tem uma tensão aí entre os dois. Enfim, no final do episódio eu vou trazer essa matéria pra gente discutir. E é isso, né? Basicamente é isso o programa de hoje. Vamos começar falando sobre os jogos de ontem. E aí a gente encerra com essa parada aí da Jenny Buzz e do LeBron James. Briga de cachorro grande, né? Aí o buraco é mais embaixo. Vamos lá então, vamos começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo, né? Ajuda demais. Se você tá querendo comprar um tênis, querendo comprar uma camisa, querendo comprar uma jersey da NBA, uma bola, que seja, recomendo que você dê uma olhadinha na Centauro, né? Centauro tá sempre com promoções maravilhosas aí. Temos aqui, por exemplo, ó, Nike Precision 7 com 39% de desconto. Camisa aqui da NBA, manga curta, 30%. Camisa da Jordan, 29%. Ó, várias promoções bacanas. Ó, LeBron Witness 8, 44% de desconto. Enfim, bola de basquete, 47% de desconto. Então, cara, Centauro sempre com promoções bacanas. E usando o cupom SWISH10 na sua compra, você garante mais 10% de desconto, né? Então você aumenta o desconto, que já é maravilhoso. Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e utiliza o cupom SWISH10 para garantir esse desconto sensacional. Obrigado, Centauro, pela parceria. Tamo junto e é isso. Vamos começar então? Roda a vinheta e aí na volta começamos a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vai! Vambora, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Beleza. Vamos lá. Rodada de ontem começou com um duelo entre Cavaliers e Charlotte Hornets, né? Um duelo que eu não sei por que a NBA resolveu colocar nessa Rivals Week. Para quem não sabe, a gente está na semana da rivalidade da NBA, que é uma semana onde a liga monta o calendário, né, colocando alguns joguinhos que despertem, né, que tenham uma certa rivalidade, né? A gente teve, por exemplo, o duelo texano entre Houston e San Antonio, que aí sim tem uma rivalidade e tal, e tudo mais. Alguns outros jogos também tiveram essa temática, Denver e Lakers, né, que é uma rivalidade recente. E aí ontem, por alguma razão, a NBA achou que Cavs e Hornets seria uma rivalidade. Talvez a NBA tenha feito isso pensando no duelo Lamelo e Lonzo, que ainda assim, né, não se enquadraria em rivalidade. Pelo amor de Deus. Então, assim, não fez muito sentido esse jogo ser colocado na Rivals Week, até porque o Lonzo nem jogou, né?
O Lonzo nem jogou e o Lamelo veio do banco. Inclusive, o joguinho do Lamelo ontem... Te falar, nem o maior defensor do Lamelo consegue defender o que o Lamelo fez ontem. Cara, que jogo inacreditável do nosso mano Highlight, hein? Ô, bicho, 1 de 15 no field goal não tem como. 1 de 15 não tem como, galera, desculpa. Não dá pra defender, bicho. Não dá pra defender. Cara, foi um... Sem sacanagem, assim. Foi uma das piores atuações de uma estrela que eu vi nessa temporada. Se não a pior, porque, velho, que tragédia. Inclusive, o perímetro de Charlotte ontem foi uma tragédia completa. Os caras chutaram 8 de 46 para 3 pontos. E aí o Cavs, mesmo fazendo um jogo qualquer coisa assim, conseguiu vencer por 94-87. Donovan Mitchell fez ali seus 24 pontinhos. Evan Mobley fez um duplo-duplo de 14 pontos, 14 rebotes. Jalen Tyson, Jarrett Allen também apareceram ali com seus 14, 13 pontinhos. O Cavs fez ali um trabalho ok na defesa, contou com o aproveitamento terrível do time de Charlotte e saiu com a vitória. Uma vitória importante, para o Cavs. Qualquer vitória tem um valor muito grande, porque o time tá nessa montanha russa bizarra. Chegou ontem a sua 25ª vitória e o Charlotte sofreu sua 28ª derrota. De destaque positivo do Hornets, fica o Conquinipel, 21 pontos e 11 rebotes. Conseguiu fazer um bom jogo em meio a a todo o desastre que foi o jogo ofensivo de Charlotte ontem. Brandon Miller fez um bom jogo também, 24 pontos, ali no terceiro quarto. Foi ele que meio que tentou puxar a reação de Charlotte. Mas de resto, não tem muito o que elogiar a Charlotte não, cara. Jogo muito fraco e o Lamelo ontem tava de sacanagem. Ontem ele jogou de sacanagem. Puta que pariu. Enfim, esse foi o primeiro jogo de ontem. Aí a gente teve o Celtics vencendo o Indiana Pacers, 119-104, uma vitória tranquila de Boston lá no TD Garden, conseguiu abrir uma boa vantagem ali no primeiro tempo e depois foi só controlar, O Pacers até tentou uma reação ali no terceiro quarto, mas não passou de ameaça. O Celtics sempre teve o controle, sempre teve as rédeas do jogo ali e sem muitas dificuldades garantiu o resultado positivo. Celtics chega à sua 27ª vitória na temporada e o Pacers sofre sua 35ª derrota. Destaques de Boston: Jaylen Brown, mais um jogo de 30 pontos para o Brown. Ele é um dos líderes da NBA no quesito, 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências para o homem mau. Sam Hauser veio para 5 bolas de 3, ótimo jogo dele. E o Neemias Queta, pivôzão, flertou com duplo-duplo, 17 pontos e 9 rebotes. Um outro ponto positivo do Celtics ontem foi o aproveitamento no lance livre. Simplesmente 92% no lance livre, cara. Isso aí foi um dos fatores que contribuiu para a vitória do Celtics, para além da dominância no ataque, para a dominância defensiva, enfim. Foi um jogo muito dominante do Celtics, Pelo lado do Pacers, o destaque vai para o Siakam, 32 pontos e 10 rebotes para ele. Se o Pacers chegou a competir nesse jogo, foi por conta do Pascal, mas de resto não tem muito o que destacar não. O Pacers, aproveitamento muito ruim nos arremessos, 39% apenas, 27 para 3. Jogo muito fraco do Pacers e jogo muito bom de Boston, que garante a sua 13ª vitória dentro do TD Garden. Aí a gente teve o grande amasso da rodada e um dos grandes amassos da temporada, que foi o Knicks passando o carro no Brooklyn Nets na Batalha de Nova York. Aqui sim existe um contexto de rivalidade, São times da mesma cidade, então beleza. Mas, assim, um amasso completo, bicho? Assim, a rivalidade ficou no papel, porque em quadra não teve rivalidade, não teve o mínimo de disputa. O Knicks limpou o chão da quadra com o Brooklyn Nets. Essa é a verdade. O Madison Square Garden foi totalmente encerado pela cara dos jogadores de Brooklyn. Assim,
Cara, foi um atropelo. 120-66, gente. Não tenho o que falar aqui. Não tenho o que falar. Uma vantagem de 54 pontos, o que configura a maior vitória da história do New York Knicks em termos de diferença de pontos. Né? Até ontem, o recorde do Knicks era de 48 pontos de vantagem. Ontem pulverizaram o recorde. Quase. Custou sair essa palavra, hein? Pulverizaram, metendo 54 de diferença, né? E o que configura também a segunda pior derrota da história do Brooklyn Nets, né? Só ficando atrás de uma derrota que Brooklyn sofreu temporada passada por 59 pontos para o Clippers, né? Então, quase que o Brooklyn quebrou seu recorde, ficou a poucos pontos. Podia ter buscado, né? Brooklyn podia ter buscado o recorde ontem, né? Enfim. Foi um completamaço, gente. Um completamaço. O Knicks precisava de uma vitória dessa, né? O Knicks que vive um momento muito ruim. O mês de janeiro do Knicks é muito ruim. Até a vitória de ontem, o Knicks tinha, se não me engano, 2 vitórias no mês de janeiro. Então vencer ontem era importante. E vencer do jeito que venceu, obviamente, dá uma injeção de ânimo. Claro que tem que levar em consideração que o Brooklyn Nets é um time que, apesar de ser um time que compete, né, pelo trabalho excelente que o Jordi faz, cara, não é uma potência, né? Então, assim, pé no chão também pro Knicks. Mas, cara, venceu, atropelou, uma vitória tranquila, né? Acho que isso ajuda, vai ajudar no moral do time. Jalen Brunson foi o cestinha com 20 pontos, Towns veio para 14, Josh Hart flertando com duplo-duplo, Mikal Bridges com 11 pontos. Foi um amasso, né? Foi um amasso, acho que não tem como descrever melhor o jogo de ontem do que isso. Foi um amasso. Ponto. Jogo bom que a gente teve ontem foi Hawks e Grizzlies. Esse jogo foi bom pra cacete, tá? Jogo bom, jogo pegado pra caramba. Né? Um jogo que foi resolvido ali na reta final. Né? O Hawks conseguiu engatar uma run maravilhosa ali no final do jogo. Né? Liderada pelo Jalen Johnson, pelo Okongo e pro CJ McCollum. Né? Os 3 foram muito importantes pra vitória. Um outro ponto importante foram as bolas de 3 de Atlanta, né? A Atlanta conseguiu ter uma eficiência muito boa para 3, 20 de 45 nas bolas de 3, enquanto o Memphis teve só 12 de 35. Isso acabou também sendo determinante. Memphis teve chance de vencer, né? Inclusive no final ali. Memphis podia ter pedido timeout na última jogada, que acabou sendo um arremesso do Ja Morant nos últimos segundos. Só que por alguma razão, Memphis não quis, né? Se não me engano, Memphis tinha 2 timeouts para pedir. Thomas Lizalo não quis pedir, deixou a jogada rolar. Ja Morant acabou errando a última bola. E assim, não tô colocando a culpa do Ja Morant, pelo amor de Deus, jogou pra caralho. Tá? Ja Morant, desde que voltou de lesão, dá César aqui, tá jogando bem. O que ele não jogou a temporada inteira, ele tá jogando nesse pós-lesão. Será que tem a ver o fato de Memphis ter colocado ele no mercado? Talvez tenha a ver. Mas de fato ele tá jogando muito bem. Ontem terminou o jogo com 23 pontos e 12 assistências. Meteu 3 tocos no jogo de ontem. Jogou pra caralho, tá? Jogou pra caralho de Ja Morant. Mas não foi o suficiente. A Atlanta fechou melhor o jogo, né? Foi melhor ali no perímetro, né? Jalen Johnson, uma das melhores atuações dele em um bom tempo, né? Ele que, assim como o Hawks vem oscilando nas últimas semanas, ontem, cara, jogaço. 32 pontos, 15 rebotes, 8 assistências, né? Dominante no garrafão, aparecendo ali no clutch. Jogaço do Jalen Johnson. O Neko Congo fez um ótimo jogo também, né? 18 pontos, 9 rebotes, matou uma bola de 3 importantíssima ali no final do jogo. Né? McCollum, importante ali no final, né? Matando uma de 3 ali no quarto período, que deu ali uma folguinha, né, no placar para Atlanta. Né? Luke Kennard, muito bem também, 4 de 5 no perímetro. Então, foi uma bela vitória de Atlanta num grande jogo. Né? Esse jogo foi realmente bom pra caramba, pegado e, no fim, vencido pelo time do Hawks. 21ª vitória de Atlanta, 24ª derrota do Memphis Grizzlies. Aí a gente teve o Pistons batendo a equipe de New Orleans, né? Detroit sem Cade Cunningham, venceu por 112-104, né? O Pistons, mesmo sem o Cade,
não teve nenhuma dificuldade, até porque o Pelicans, no começo ali do jogo, acabou perdendo o Zion. Né? O Zion saiu com 15 minutos de jogo, não voltou mais. E aí, sem o Zion, né, o ataque do Pelicans ficou muito menos perigoso, o que facilitou demais a vida do Pistons, que abriu uma boa vantagem no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu ali controlar bem, né? O Pelicans até tentou ali alguma coisinha no segundo tempo e tal, mas o Pistons soube cauterizar bem qualquer esboço de reação que o Pelicans teve. Né, um domínio muito grande na transição, né, 36-16 em pontos de contra-ataque. Isso acabou fazendo bastante diferença ontem. E aí, Detroit garantindo mais um bom resultado. Jalen Duren com mais um duplo-duplo. Né, o seu 108º duplo-duplo na temporada. Né, bizarro como ele é uma máquina de double-doubles. 20 pontos, 15 rebotes para ele. Né, uma presença muito física ali no garrafão, fazendo total diferença nos dois lados. Outro que foi bem ontem foi Danny Jenkins, né? O bom jogador Danny Jenkins. 17 pontos para ele, aparecendo muito bem ali no ataque. Consistente. Belo jogo do moleque. E vitória tranquila. Vitória tranquila de Detroit. Detroit chegando à sua 32ª vitória na temporada. E o Pelicans à sua 36ª derrota. Aí a gente teve um outro atropelo, que foi o atropelo do Thunder para cima do Bucks. Né? O Thunder sem 7 jogadores, né? Com 7 desfalques. Venceu com muita tranquilidade o Bucks, 122-102. Né? Um jogo colossal do Shai. Né? Um dos melhores jogos dele na temporada. Fechou a partida com 40 pontos, com 16 de 19 no field goal. Né? Um aproveitamento de 84,2%. Né? Simplesmente um dos jogos de 40 pontos mais eficientes da história da NBA. Um jogo surreal. Surreal. E ainda deu 11 assistências e pegou 7 rebotes, cara. Assim, foi inacreditável, cara. Inacreditável o que o Shai fez ontem. Inacreditável não, porque é o Shai, né? Ele é um dos caras mais eficientes da liga. Se não o mais eficiente, né? Mas assim, é absurdo. Ah, Luiz, mas foi contra um Bucks. Cara, foi contra um Bucks com o Giannis em quadra, com ele jogando, cara, basicamente sozinho, sem 7 jogadores. O Thunder ontem teve 7 desfalques. Tem que valorizar. Tem que valorizar e tem que reconhecer que o Shai... Cara, gente, a verdade é que a menos que o Jokic volte a tempo de não ser inelegível, cara, não tem disputa pra MVP. Desculpa, fãs do Luka, desculpa, fãs do Brown. Os dois estão jogando pra caralho. Mas o único que tira o MVP do Shai é o Jokic, gente. Essa é a verdade. E eu vou te falar uma coisa. E aí, você pode me chamar de clubista, show de bola, tá? Mas mesmo o Jokic voltando antes de se tornar inelegível, cara, a disputa vai ser pau a pau até o fim, bicho. Porque o que o Shai tá jogando nessa temporada é surreal. E essa é uma temporada que tá servindo pra, né, quebrar de vez aquela narrativa que foi criada ano passado de que o Thunder, com ou sem o Shai, é tão bom quanto. De que o Shai não faz tanta diferença assim pro coletivo do Thunder. Isso era uma baita de uma bobagem que foi falada a exaustão no ano passado e que nesse ano tá sendo provado que não. Que o Shai faz uma diferença do caralho nesse time. Né? Só você ver o que o Thunder fez no começo da temporada sem o J-Dub. É só você ver os jogos contra San Antonio, onde o time inteiro do Thunder foi uma merda. Só o Shai se salvou. Entendeu? Se o Thunder... Nas derrotas que o Thunder sofreu, sim, o Shai foi disparado o melhor jogador do time. O que prova que se ele não jogar bem... Irmão, o Thunder, velho, o ataque do Thunder fica totalmente insalubre. Com ele já é complicado. Sem ele, fudeu. Fudeu. Entendeu? Se o Shai não jogasse ontem, você acha que o Thunder ganharia do Bucks? Não ganharia. Não ganharia. E com ele não só ganhou, mas passou o carro, tratorou o Bucks.
Tratorou. E de novo, você pode falar, Luiz, mas o Bucks não é parâmetro. Tá, mas era o Bucks jogando completo, gente, com o Giannis Antetokounmpo. O Bucks não conseguiu competir ontem por conta do Shai. Quantos jogadores na NBA atual têm a capacidade de fazer o que o Shai fez ontem? 40 pontos com 84% de aproveitamento, dando 11 assistências. E pros fiscais de lance livre, que vocês adoram, né? 7 lances livres cobrados ontem. 7, tá? Tem jogador aí que dropa 40 com 13 lances livres cobrados no primeiro tempo. Não serei eu a falar de lance livre porque pra mim é uma grande bobagem. Eu sempre falei isso. É uma bobagem você diminuir a atuação de um jogador pela quantidade de lance livres que ele cobra. É bobagem. Mas, pô, gente, né? Vamos ser justos também. Então, assim, é surreal que esse cara joga. Acho que essa temporada, ela realmente ela tá servindo pra evidenciar o quão fundamental o Shai é pra esse time do Thunder e o quão foda ele é, cara. O nível do Shai nesse ano é superior ao nível do ano passado. Ele tá melhor do que ano passado. Ele tá melhor. Sabe? Surreal, cara. Surreal. E eu gostei muito da entrevista dele ontem, mano. Enaltecendo que, pô, fiz um grande jogo, mas, pô, fiquei chateado de ter errado 3 arremessos. Não me contento com isso. Deixando claro que o Thunder não é um time que foi montado pra ganhar só um título. Deixando claro a fome que esse time tem. Cara, eu realmente tô adorando a postura do Shai esse ano, cara. A entrevista dele depois da vitória contra San Antonio, falando que, pô, vencemos, era importante vencer, mas esse não é o nosso Super Bowl. Deixando claro que o foco do Thunder não é ganhar um jogo de regular. O foco é ser campeão. Isso eu acho foda, uma postura foda. Ele metendo trash talk contra San Antonio. Sabe, eu tô gostando. Tô gostando, acho que isso é uma... É algo que pode parecer bobo, mas é uma mudança de postura, é um discurso que eu acho que faz a diferença internamente. É importante para os role players verem o seu líder pressionando eles, falando, ó, aqui não é só um título não. Ganhar hoje não é Super Bowl pra gente. Super Bowl é ganhar a final. Isso eu acho foda. Eu acho muito foda. Em contrapartida, do outro lado, muita revolta, né? Por parte do franchise player dos caras, né? Giannis ontem ficou putaço, né? De novo ficou putaço, né? O Bucks que não vence um time acima dos 50% de aproveitamento, tipo assim, há um bom tempo, cara. Assim, o Bucks só ganhou dois jogos dos últimos 11 contra times acima dos 50% de aproveitamento, cara. Surreal, pô. Surreal. E o Giannis soltou o verbo, né? O Giannis que tá gostando de falar, né, nessa temporada, o Giannis tá gastando, hein? Eu acho que eu nunca vi o Giannis dar tanta coletiva como ele tá dando nessa temporada. É bizarro. E ele falou o seguinte. Deixa eu pegar aqui as aspas do homem. Cadê? Aqui, ó. Aspas de Giannis Antetokounmpo após o atropelo contra o OKC com 7 desfalques. Abre aspas. Não estamos jogando duro, não estamos jogando para vencer, não estamos jogando como time, não tem união, nossa química não existe. Caras estão sendo egoístas, caras estão preferindo individual ao time, caras tentando resolver sozinho. Parece que quando estamos perdendo por 5, 10, 15 ou 20, o time acha que com uma bola mágica tudo vai se resolver e não é assim que funciona. É posse por posse contra times como o OKC, times como Minnesota, times que são melhores do que nós. É preciso 48 minutos de uma boa seleção de arremessos. E eu já estive em um time desses, times bons, 5 anos atrás. Eu enfrentava times que eram afobados, achando que iriam nos vencer com uma bola e nós arrasávamos eles, porque não é assim que funciona. Eu tinha Drew, Chris, Patty, Brooks, todos correndo e sabendo onde se posicionar, porque sabiam que iriam receber a bola de mim em boas condições. Mas agora eu meio que não entendo. Eu não entendo, né? Basicamente ele falou. Antes eu tinha um time bom, agora eu só jogo com bagre. Basicamente foi isso que o Giannis disse, né? Em resumo, ele quis falar isso. Antes eu tinha um time bom, agora eu só jogo com bagre. Em resumo, foi isso.
Seguindo, acho que temos que passar por isso, assistir o filme dos jogos e com alguma esperança, quem sabe, entender onde estamos errando para mudar esses hábitos de derrotas. Uma hora temos que entender, mas não temos tempo para isso. Não temos. Eu não sou o tipo de cara que vai sair xingando o time pedindo a bola. Eu nunca fiz isso na minha carreira. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma carreira, eu passei a maior parte jogando com companheiros de time que entendiam a gravidade que eu podia gerar pro time. De novo, falando que hoje ele só joga com bagre, né? Como eu criava para todos, como eu nos colocava numa posição de ser bem sucedido. Agora eu não sei. Talvez seja porque esse time é jovem, porque não estamos jogando bem, ou porque os caras acham que é a vez deles. Eu não sei, eu não entendo. Não é questão de eu ser agressivo ou não. Eu jogo meu jogo toda a partida, né? Então, basicamente, né? Yannis deixando claro que ele tá frustrado porque ele já teve um time bom e hoje ele tem um time de merda, né? Em resumo, gente, foi isso que ele quis dizer. E vou te falar, irmão, tá errado? Eu vou te perguntar, tá errado o nosso Yannis? Não tá errado, gente. Não tá errado. A verdade é que, mano, comparar o time que ele tem hoje com o time que ele teve em 20, 21, 22, cara, é ridículo, assim. A diferença é inacreditável. É inacreditável. E... cara, bizarro, mano. Assim, perder para o Oklahoma, gente, cara, normal. Normal. Assim, qualquer time pode perder para o... qualquer time tem o direito de perder para o OKC. Qualquer time, tá? Mas, pô, perder do jeito que perdeu com o OKC com 7 desfalques, bicho. Pô, é muito feio, né, mano? Você não competir contra um adversário com 7 desfalques. Pô, quer que eu fale o time titular do Thunder de ontem? Assim, vamos lá. Shea, Kazon, Dort, AJ, Chet. Aí no banco, Brooks Bernheiser, Usman Dieng, Brandon Carson, Kenrich Williams, Isaiah Joe e Chris Youngblood. Hartenstein não jogou. J-Dub não jogou. Jalen Williams não jogou. Caruso não jogou. Aaron Wiggins não jogou. Pô, velho. Foda, né? É foda, bicho. Então, assim... enfim. Tá lá porque quer, né, Yannis? Vamos falar a verdade? Tá passando raiva porque quer. É só você dar a ordem, Yannis. É dar a ordem que alguém vai te salvar. Mas parece que não quer ser salvo, né, mano? Ele fica nessa... isso me incomoda muito no Yannis, mano. Ele fica nessa punheta de... ai, meu time é uma merda, tudo tá uma merda, a gente tem que ser melhor. Mas eu tô comprometido com o time, eu não vou embora, não. Nunca falei que eu ia embora. Ué, nunca falei que eu ia embora. Aí perde. Ô, mas o time é uma merda, hein? Nossa, não, a gente não tá jogando duro, não tá jogando com vontade. Mas, Yannis, você vai embora? Ah, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pero que sim, pero que não. Ele... porra, caralho, Yannis, sai da moita. Sai da moita, porra. Caralho, que punheta do caralho, velho. Com todo respeito, Yannis, te adoro. Inclusive, se quiser desembarcar em Oklahoma, te recebo, braços abertos aqui, Yannis, ó. Vem. Dá esse abração gostoso. Vem. É porra, Yannis. Punheta, cara. Nossa. Ou, na boa. Nesse sentido, eu sou muito mais do que o Butler fez em Miami. Você pode falar o que quiser. Mas o que o Butler fez? Chegou e falou, ó, não tô feliz, quero voltar a jogar com felicidade, quero troca. É isso. É isso. Ah, mas aí é foda, porque ele tirou o poder de barganha de Miami, tumultuou o vestiário. Irmão, pelo menos ele resolveu. Entendeu? Pelo menos ele resolveu. Sacou? O Harden. Ah, mano, esse Brooklyn tá uma merda. Pô, não tô aguentando mais a maluquice do Curry. Vou embora, me negocia. Foi embora. Agora, puta, olha essa punheta do Yannis, cara. Ah, não, velho. Se resolve logo, mano. Na boa. Na boa. Mas, e assim, não tô tirando a razão dele. Tudo que ele falou, assina embaixo. De fato, o time do Bucks é um time ruim. É um time ruim. Ruim. Até eu que, né, tava otimista com o elenco que o Bucks montou, achei que dava pro time jogar o melhorzinho. Até eu, cara, não tem como. Não tem como defender. Apesar de eu ainda achar que com um técnico melhor esse time renderia mais. O fator Doc Rivers tem um peso gigante nessa ruindade do Bucks, né? Isso é fato. Mas o time é ruim. E
que ele falou foi certo. Pô, antes eu tinha um time bom, um time que se aproveitava da gravidade que eu gerava, né? Um time que tomava boas decisões. E realmente aquele Bucks que ele teve ali no auge, o Bucks campeão, era bom pra caralho aquele time. Você compara com o de hoje, é ridículo. Pô, aquele time tinha Drew Holiday, esse time tem Ron Rollins. Todo respeito ao Ron Rollins, mas... né? Então, assim, ele tem razão no que ele fala. Agora, essa punheta dele que me quebra, pô. Ah, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Decide, fala, ó, tô insatisfeito, quero ir embora. Ou chega e fala, não, time é uma merda, mas eu vou ficar aqui mesmo, vambora. E é isso, fim de assunto. E se alguém perguntar de novo se você vai embora ou não, você fala, não vou. Porque ele fala que não vai. Aí da semana que vem, pergunta pra ele, ele fala, ah, não sei, tem que ver, ah, não sou eu que decido, é meu agente, caralho, tá ligado? Porra. Enfim. Sigo firme na minha campanha Salvem Yannis, tá? Tô aqui criando... Assim como o Projeto Tamar tá na luta pelo salvamento das tartarugas, eu tô na luta, né, pelo salvamento de Yannis Antetokounmpo. Vou criar o Projeto Tamar do Yannis. Porra, salvem o Yannis. Salvem o Yannis, pelo amor de Deus. E pra encerrar, né, pra aí a gente falar rapidinho sobre a tretinha entre Jenny Buzz e LeBron, Raptors e Kings. Vitória de Toronto, 122-109. Toronto aí garantindo mais uma vitória. Toronto que venceu o Golden State, né, na última rodada. Consegue embalar mais uma vitória. Um jogo que começou equilibrado, né? Inclusive o Kings chegou a liderar no primeiro tempo. Mas aí no terceiro quarto, o Toronto dominou, né? Meteu 43-21 na parcial. Né, um amasso. E no último quarto, Toronto só administrou, conseguiu sustentar bem a vantagem e garantiu mais uma vitória. Toronto chegando à sua 27ª vitória. Sacramento, a sua 33ª derrota. Né? Destaque de Toronto, Scottie Barnes, 23 pontos, sendo 14 no terceiro quarto. Né? Foi o grande nome, né, da virada do Raptors. Brandon Ingram, 23 pontos. E Mamu Kelashvili, 22 pontos. Jogaço do Mamu. Emmanuel Quickley, que dropou 40 contra o Golden State no último jogo. Ontem foi mais humilde, veio para 18. Pelo lado do Kings, destaque para Russell Westbrook, né? Ele que vem sendo o melhor jogador do Kings na temporada. Sim, ele é o melhor jogador do Kings na temporada. 23 pontos para ele, né? Roubou 3 bolas, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Kingaço, tá? Então, meus amigos, sobre a rodada de ontem, é isso, tá? É isso. Pra gente encerrar, eu só quero trazer aqui essa parada do LeBron e da Jenny Buzz. É o seguinte, nessa semana, a ESPN soltou uma matéria, né? Envolvendo ali a família Buzz e o Los Angeles Lakers. E dentro dessa matéria, né, foi revelado, né, pelo jornalista Baxter Holmes que a Jenny Buzz e o LeBron, né, têm aí enfrentado uma certa... Estão aí num climinha meio merda nos últimos anos, né? E aí, pegando aqui esse post do NBA do Povo, que traduziu aqui, né, trecho da matéria, vamos aqui ler. Entender essa tretinha. A ESPN soltou uma matéria gigante envolvendo a família Buzz e o Los Angeles Lakers. Eles soltaram informações de tensão envolvendo Jenny Buzz e LeBron James nos últimos anos. Pessoas próximas ao time disseram que Jenny passou a criticar de forma privada o ego de LeBron e o nível de influência que ele e a agência de Rich Paul, a Clutch Sports, tinham sobre decisões da equipe, algo que teria criado desconforto interno. Jenny ficou especialmente incomodada com o fato de que LeBron foi visto como o salvador da franquia desde que chegou em 2018, levando o Lakers ao título de 2020, se incomodando por um grande número de pessoas acharem que não foi a competência da diretoria do Lakers que trouxe o LeBron, e sim que ele foi que escolheu jogar no Lakers. E aqui é o primeiro ponto. A palavra salvador
talvez realmente não seja a melhor para descrever a ida do LeBron pro Lakers. Né? O LeBron ele realmente escolheu ir pro Lakers, tá? Ele tinha opções melhores, né? Philadelphia e Houston na época. Esportivamente faziam muito mais sentido para ele. Eram times mais prontos para brigar por título. O Lakers, cara, tava totalmente perdido, né? Tinha ali uma base jovem interessante com Brandon Ingram, né, Lonzo e tal, mas assim, muito longe de ser um time perto de estar pronto de competir, né? Só que o LeBron, por, obviamente, interesse comercial e por querer jogar numa franquia do tamanho do Lakers, resolveu ir pro Lakers. Então, sim, o LeBron ele quis ir pro Lakers. Não foi competência do Lakers de trazer o LeBron. O LeBron quis ir pro Lakers e ele foi pro Lakers. Ponto. Né? O Pelinka ele só teve que assinar. Só teve que imprimir o contrato e dar na mão do LeBron que ele assinou. Assim como a maioria das negociações que o Pelinka fez na carreira funcionaram, né? Basicamente foi a carreira do Pelinka se resume a isso. As estrelas querem ir pro Lakers e o Pelinka só dá o contrato. Então assim, o LeBron ele de fato escolheu jogar no Lakers. Agora, botar ele como salvador, aí eu acho que é um exagero, porque apesar do título de 2020 que muita gente menospreza por ter sido na bolha, mas é um título e pra mim tem um peso igual a qualquer outro. Cara, assim, o LGM ele causou alguns danos grandes na franquia, né? Não só a questão do salário dele, que sempre comeu uma parte monumental do cap do time, mas as decisões internas que o LeBron forçou, né? Acho que a principal delas, a troca pelo Westbrook. A troca pelo Westbrook fudeu com o Lakers. Essa é a verdade. Fudeu com o Lakers. O Lakers teve que abrir mão de coisas pelo Westbrook que fazem muita falta hoje em dia, né? Fazem muita falta hoje em dia. E isso acabou tirando do Lakers alguns anos de competição. Então, assim, o LeBron ele foi fundamental para o Lakers ter vencido em 2020. Fundamental. O LeBron ele foi fundamental para o Lakers ter sido competitivo em todos esses anos. Bem ou mal, cara, o Lakers chegou ali, né, numa finalzinha de conferência, chegou em vários playoffs, alguns via play-in, alguns via play-in. Ficou fora do playoff em 21, 22. 21, 22? Ficou fora do playoff? Ficou. Mas, cara, o Lakers competiu. Se o LeBron não tivesse no time, cara, eu acho que a situação ia estar pior. Até porque é importante falar que se não fosse LeBron, Anthony Davis não viria. A galera adora falar do LeBron com o Westbrook, que realmente foi uma decisão péssima do LGM. Mas foi o mesmo LGM que fez o Anthony Davis ir pro Lakers. Né? E eu acho que o Anthony Davis foi um pouquinho importante no Lakers nesses últimos anos, né? Até pensando no Luka, né? Se não tivesse Anthony Davis, não teria Luka Doncic. Então, assim, o LeBron, negar a importância do LeBron é loucura. Agora, também falar que ele salvou o Lakers, eu também acho exagero. Também acho exagero, até porque se você for olhar pro tempo que o LeBron tá no Lakers, pô, só ter ganhado um título é pouco pra ele. Por isso que eu falo que a passagem do LeBron no Lakers, ela é uma passagem decepcionante. Ela é uma passagem decepcionante, porque só ganhou um título. Pra um time do tamanho do Lakers, acostumado com dinastias e o caralho, cara, o LeBron tá no Lakers o quê? Desde 2019, né? Ele foi pra lá na off-season de 18 pra 19. O cara só ter ganho um título e só ter disputado uma final, foda. É foda. Então, eu concordo que chamar ele de Salvador é um exagero, mas, tipo, falar que não, o mérito de ter trago o LeBron é da diretoria. Não é. O mérito foi do LeBron querer ir pra lá. O mérito do LeBron ter ido pro Lakers é do Lakers. É da história que o Lakers construiu. Porque é isso que fez o LeBron querer ir pra lá. E o fato do Lakers estar em Los Angeles também. É isso, tá? Mas enfim, vamos seguir. A relação azedou ainda mais por conta de algumas decisões no time, como a troca envolvendo o Russell Westbrook em 21 e 22. Tá, já citei. Jenny ficou frustrada com a forma como a negociação aconteceu, pois a troca foi feita em parte para agradar LeBron, mas terminou funcionando mal e não trouxe melhorias substanciais para o time. Inclusive, piorou muito o time, né?
Essa situação desencadeou atritos internos porque Jenny acreditava que LeBron teve influência excessiva nas decisões de basquete, sem que ele assumisse responsabilidade pelo fracasso da montagem desse elenco com Westbrook. Isso é verdade também. Tipo, se tivesse dado certo, com certeza o LeBron em algum momento ia falar, pô, tá vendo? Trouxe o... Aí foi eu que trouxe o Westbrook, fui eu. Como deu errado, você não vê o LeBron falando isso, né? Você não vê o LeBron vindo e falando, putz, eu acho que eu errei em ter influenciado essa troca, né? Ou meio, não fui eu que assino, né? Não é eu que contrato. Aí é foda também, né, LeBron? Você quer os louros quando dá certo e você não quer a cobrança quando dá errado? Pô, aí é foda. Outra coisa que incomodou Jenny foi a forma como LeBron reagiu quando o time draftou seu filho Bronny em 2024. Jenny esperava mais gratidão. Por um tempo, essa tensão chegou ao ponto dela cogitar privadamente a possibilidade de não oferecer uma extensão de contrato e até mesmo trocar o LeBron em 2022. O Clippers chegou a ser um possível destino, algo que acabou não acontecendo, que seria um dos maiores castigos pro LeBron, né? Você ser mandado pro Clippers, cara, seria um castigo brutal. Com todo respeito ao Clipão. Mas tu sair do Lakers e ir pro Clippers é um downgrade foda, né? É um downgrade foda. Eu acho que isso teria deixado o LeBron absurdamente puto. Isso teria deixado o LeBron putaço da vida. Mas muita coisa, né? Mas não aconteceu. Mesmo com essas fricções nos bastidores, Jenny chegou a estender o contrato de LeBron em 24, em parte para evitar publicidade negativa. O relacionamento complicado, marcado por desconforto mútuo entre a proprietária e a estrela do time, foi apresentado como parte do clima interno tumultuado no clube durante o processo de venda da franquia, né? Então, clima tenso, né? Aproveitando o clima de BBB, clima tenso entre os brothers. A Jenny Buss veio a público, né? Negar, né, essa parada, falar que... Deixa eu até ver se eu acho aqui a declaração dela. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. As aspas da Jenny Buss. Francamente, LeBron fez tanto pelo Lakers, considerando tudo isso, não é justo que ele seja arrastado para um artigo sobre os seus problemas familiares. Dizer que eu não aprecio simplesmente não é verdade. É completamente injusto com ele. Essa foi a declaração dela. Aí teve o Rich Paul também falando, né? Honestamente, temos artigos todos os dias. Quem se importa? Eu não. Você não sabe o que é verdade ou o que não é. Existiu todo um falatório de que temos influência e coisas do tipo. Cara, o que posso dizer é que lendas como Michael Irving são muito amadas e respeitadas. Nossas lendas. LeBron James é uma delas e merece respeito. Então, assim, meio que a Jenny e o Rich Paul dando uma desmentida nos rumores. Mas, cara, veio a matéria, gerou burburinho. E... pô. Eu não duvido, tá? Eu não duvido, irmão. E essa última parada que ela falou sobre a falta de gratidão do LeBron com o draft do Bronny. Pô, vou te falar, o LeBron, assim... Se o LeBron não falou pelo menos um obrigado, aí o velho foi ingrato pra caralho. Porque eu vou te falar um negócio. Draftar o Bronny é uma das maiores provas de companheirismo que um time pode fazer para um jogador. Gastar uma pique num jogador como o Bronny, que assim, ele tá há pelo menos uns 3 anos de virar um jogador de NBA. Daqui 3 anos, talvez o Bronny se torne jogador de NBA. Eu não sei se ele vai ter esse tempo todo na liga, né? Porque é fato que quando o LeBron aposentar, Bronny James, welcome to Shanghai Sharks, né? O Bronny já vai aprender mandarim e vai pra China. Mas assim, é um cara que tá há 3 anos de virar um jogador de NBA. E o Lakers draftou o Bronny. E não adianta o Lakers falar que não foi. Obviamente foi pra agradar o LeBron, foi pra fazer o LeBron renovar. Obviamente que foi por conta disso. Então se o LeBron não chegou na Jenny Buss e no Pelin que falou pelo menos obrigado aí por ter escolhido o moleque. Se ele não falou isso, pô, é de uma ingratidão absurda. E não tem coisa pior no ser humano do que ser ingrato. Ingratidão pra mim é a pior coisa que um ser humano pode ser. É ingrato. Não seja ingrato. E você não agradecer o Lakers por ter draftado o seu filho, que é um bagre, pô, é ingratidão pra caralho.
É ingratidão pra caralho. Mas enfim. Qual que é a sua opinião sobre essa treta? Tá do lado de quem? Tá do lado do LeBron ou tá do lado da Jenny Buss? Comenta aí. E é isso, gente. O programa de hoje é isso. Com essa tretinha aí, com essa fofoquinha, a gente encerra a edição de hoje. Nos vemos mais tarde com, né, pós-jogo. Vai ter pós-jogo saindo hoje. Hoje tem uma rodada bem boa. Hoje a rodada é realmente boa. Então a gente se vê mais tarde. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Beijo e tchau.